Amém, amém. Aguardando aí os irmãos do curso de teologia para nós começarmos a aula aqui. Fica bem melhor, tá vendo? Não para nada. Comentem aí, por favor. Irmão Bruno, glória a Jesus. Aguardando aí, viu? Quando for chegando aí o pessoal, vai colocando um joinha aí pra gente. Vou aguardar aí pelo menos as 7 pessoas que estavam acompanhando. Tem 3. Vamos aguardar as 7. Muito bem, todo mundo aí? Vamos lá? Mandar brasa, viu? Melhor, não é? Muito melhor, né, irmão Bruno? Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, deixa eu tirar essa luz daqui. Pronto. Então, a gente viu lá que houve uma miscigenação, né? Muito bem, irmão Bruno. Houve uma miscigenação, o povo era de uma forma como eles utilizavam para, como estratégia de guerra, juntar os povos. Eles juntavam os povos, né? Então eles diminuíam a força, que a força do povo estava baseada na cultura, né? E na religião. Então quando ele misturava a religião, misturava a cultura. Então foi aí aonde o reinado de Israel se acabou, se dissipou. Por conta de quê? Por conta que ele juntou outras nações com Israel. O rei da Síria, né? O rei da Síria, ele juntou os dois povos ali, ou mais povos, para enfraquecer Israel, e assim conseguiu. Então acabou-se o reinado de Israel, se acaba através da mão do rei da Síria, né? Através da mão do rei da Síria. Aqui a gente já passou. Vamos ver, tem muita coisa para a gente ver aqui, viu, pessoal? Os irmãos aí, marquem por favor os irmãos do curso de teologia, viu? Os outros irmãos aí que estão assistindo, que Deus abençoe, viu? Aqui é uma aula de teologia, falando sobre livros históricos. Eu estou continuando aqui o assunto, falando sobre o reinado de Israel no livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, né? Então aqui é um estudo sobre isso. Você que está nos ouvindo aí, aprenda também um pouco, né? Se quiser tirar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que eu já estou respondendo agora ao vivo, viu? Vamos lá. Então houve a miscigenação, está na página 129, e foi juntamente isso que a Síria fez com relação a Israel. Tomou parte dos israelitas e o deportou para as regiões, e trouxe pessoas de outras regiões para que habitassem nas terras do Reino do Norte. Muito bem. A tribo do sul, Judá, que se misturou durante a deportação para a Babilônia. No regresso, depurou a ração e não aceitou os samaritanos por não os considerar israelitas, e sim pagãos. Vejam Esdras 10, está escrito em Esdras 10, tá bom, né, irmão Antônio? Amém. Em Esdras 10 e Neemias 13, 23 ao 29. Então, na construção do templo, na construção de Jerusalém, os samaritanos quiseram ajudar. Só que os judeus, eles não quiseram, porque o povo era misturado, e no sentido deles, no pensamento deles, o templo é santo, Israel é santo, Jerusalém é santo, e não podia de forma nenhuma se misturar e se unir junto com o povo que estava misturado já. Para eles era uma forma de pecado, então eles não se juntaram de forma nenhuma. Então vamos lá, vamos adiante. Página 130, pessoal. Página 130, aí que eu destaquei aqui, o reinado de Ezequias. Olha, só para vocês entenderem um pouquinho, voltando aqui ao ponto anterior, é que o povo de Israel,
o povo de Israel hoje, né, os judeus hoje, eles se conservaram a partir de duas tribos, Judá e Manassés. Judá e Manassés, a meia tribo de Manassés, né? Então se conservaram essas duas tribos. Por que eles se conservaram? Porque quando foram para a Babilônia, a gente vai ver isso depois. Quando foram para a Babilônia, eles saíram da Babilônia. Esdras pediu que eles se separassem. Está lá em Esdras 9 e 10. Pediu que eles se separassem e eles se separaram e vieram um povo só. Deixaram suas mulheres e filhos lá. Está nos últimos versículos do livro de Esdras. Então eles deixaram para lá e vieram só. E se tornaram um povo puro. Eles não quiseram de forma nenhuma se unir-se, viu? Aí vamos para a página 130 agora, que eu vou destacar um dos reis aqui. Judá de Ezequias ao exílio da Babilônia. A gente vai falar um pouco sobre o rei Ezequias. O reinado de Ezequias. Ezequias foi um reformador. Olha aí, viu? Aí vai coisa muito interessante aí pra gente, viu? Você que está me ouvindo aí, você também que não faz parte do curso, mas tem coisa interessante aqui. O reinado de Ezequias. Está na parte A. A parte A, e vamos para o ponto 1 da parte A. Reinado de Ezequias. Está no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Ezequias foi um reformador. Removeu os altos. Que altos era esse? Esses altos aqui era o lugar onde eles colocavam imagens de escultura para adorar, ou altares. Nos montes eles faziam altares para adoração a deuses estranhos. Aí Ezequias, ele removeu os altos, ele tirou os altos, quebrou as colunas. Essas colunas eram também monumentos de adoração. Ele tirou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, né? Isso eram os ídolos de forma de poste, né? E fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Olha que coisa interessante aqui, pessoal. A serpente de bronze que Moisés fizera. Se você observar aqui, os católicos, eles falam muito sobre essa serpente. Moisés não fez a serpente de bronze, que era uma imagem. Aí você entra no capítulo 18 do livro de 2 Reis, do versículo de 1 a 8. Você vê que Ezequias, ele destrói essa imagem. Por que ele destrói essa imagem? Porque o povo estava adorando essa imagem e Deus nunca consentiu em adoração à imagem. Então, quando Ezequias vê que o povo adorava a Neustã, né, o nome da imagem é Neustã, que era uma imagem de uma serpente. Quando eles veem que o povo estava adorando, Ezequias, ele quebra na hora essa imagem. Então, porque essa imagem, qual foi a finalidade dela? Essa imagem, ela foi formada por Moisés, lá no livro de Número, a fim de quê? No livro de Número, a fim do povo que estava picado pela serpente durante aquela monte de cobra, uma peste de cobra. Então o que acontece? Eles pegaram, Deus falou, faça uma serpente. Quem se chegar diante dessa serpente, reconhecer o seu pecado, ele será curado. Então a serpente, ele era para ser observado por o povo de Israel que tinha sido picado, lembrava do seu pecado e automaticamente ele era curado. E essa serpente, lá em João 3, Jesus falou também, Jesus disse, assim como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente também, ela tipificava Cristo, para que alguém olhasse para Cristo também, lembrasse do seu pecado, então ele seria perdoado dos seus pecados. Então aquela serpente estava sendo utilizada como um símbolo de adoração. Eles adoravam a serpente, então ali acabou. Ezequias, ele destruiu a serpente de bronze que fizeram Moisés, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e clamavam, e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então aqui o reinado de Ezequias foi um reinado extraordinário, viu? Aí nós vamos pular aqui para a página 131.
aonde tem aí o ponto 3. Se vocês quiserem comentar ou quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar aí nos comentários que eu respondo agora, viu? Ponto 3. Diz assim: através de Isaías, Deus confortou o rei Ezequias, dizendo que Senaqueribe seria derrotado porque afrontou o Deus de Israel. Então Senaqueribe, rei da Síria, ele vinha conquistando tudo. Ele vinha acabando com tudo, derrotando tudo. Nenhuma nação se sustentava diante do rei Senaqueribe. Nenhuma nação. Então o que acontece? Quando nenhuma nação se sustenta, quem existia ainda era Ezequias, com o seu povo, né? Então Ezequias, ele consultou, essa comparação, Mateus, aí a serpente aí é Jesus, viu? Ela se compara, o próprio Jesus comparou ela com ele mesmo. Então, vamos lá, queridos. Quando o povo de Israel viu que Senaqueribe vinha, Senaqueribe manda as cartas, aquela bem conhecida, né, que tem até um hino daquela irmã lá de Recife, esqueci o nome dela, Eliane Oliveira, né? Eliane Oliveira, quase Mateus Oliveira aí, mas não é não. Eliane Oliveira, ela canta o hino, né? Que enviaram as cartas, né, para o rei, e o rei foi orar, né? Então, aqui o rei Ezequias, ele vai diante do rei, diante do profeta Isaías, e pergunta o que está acontecendo. E pergunta o que era que eles deveriam fazer. Então ele se posiciona em oração, começa a orar, e Deus na mesma hora ele responde ao rei Ezequias que não iria desampará-lo. Não iria desampará-lo. E porque eu defenderei esta cidade, é o que Deus fala para Ezequias, né? Eu defenderei essa cidade. A destruição do exército dos sírios e a maravilhosa libertação da nação poderão ser vistos no versículo 35 ao 37, né? Do capítulo 19 do segundo Reis. Então, toda a história ficou registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e 38, né? 36 e 38 a gente pode correr ainda para o 39, você pode dar uma olhadinha lá depois. Aí olha só, queridos, o que acontece aqui? O que acontece? Vem essa invasão da Síria, eles sitiam o povo de Israel. Depois que eles fazem aquele ciclo em Israel, eles mandam carta para o rei Ezequias. O rei Ezequias vai buscar Deus em oração, ali de uma forma tremenda. Ali o rei Senaqueribe, ele diz: olha, não vai vencer, vocês não vão vencer não, nem escute Ezequias, diga que ele está falando sobre o seu Deus, nem escute ele, de forma nenhuma, não escute ele não, querendo amedrontar o povo, colocar medo no povo. Diz a palavra do Senhor que Deus manda a resposta e diz: eu defenderei essa cidade, eu defenderei. E diz a palavra do Senhor que em uma noite, um anjo se levantou e matou 185.000, e o rei fugiu. O rei fugiu, e quando chegou no seu povo, ele foi morto, para cumprir-se a palavra de Deus através da boca do profeta Isaías, né? Então se cumpriu o que Deus falou. Amém, irmão Mabel? Irmão Mabel, me corrija aí se eu estiver errado, viu? Então foi 185.000 que foram mortos naquela noite, através do rei da Síria, ou através de Ezequias, do povo da Síria. Quero dizer para você, viu, que Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda se levanta pelo seu povo. E quando ele se levanta, grande é o negócio na terra, viu? Grande é o negócio na terra. Deus está conosco. Deus que protegeu Ezequias, ele nos protege também. Pode estar sitiado, pode estar fechado, né? Acredito que essa palavra aí é uma palavra muito autêntica, né? Muito autêntica, entre aspas, nós estamos fechados aqui por esse vírus, né? Mas maior do que esse vírus é o Deus que nós servimos e vai batalhar pela nossa causa, ou seja qual for outra causa, seja qual for a situação. O nosso Deus é poderoso para nos dar vitória, seja qual for a situação. Senaqueribe, ele diz para Ezequias assim: ó, eu venci todos os outros reinos, e todos os outros reinos tinham Deus, e eu venci eles com Deus.
Mas só que há um diferencial. Há um diferencial. O diferencial era que o Deus de Israel era um Deus diferente. Pastor Luciano Costa, forte abraço, meu querido. O Deus de Israel é um Deus diferente. O nosso Deus não é que nem os outros deuses. O nosso Deus não é que nem as imagens de escultura. O nosso Deus não é que nem o Deus do candomblé. O nosso Deus não é como o Deus de forma nenhuma do budismo, de forma nenhuma dos gregos, as suas imagens, de forma nenhuma. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, e o seu nome é poderoso, majestoso, conselheiro, príncipe da paz, Yahvé, Elohim. O nome dele também é Deus grande, Senhor dos exércitos, El Shaddai, o Deus de Abraão, Adonai, né? O Deus da nossa provisão. Ele também é aquele Deus que pegou, o povo de Israel estava encurralado lá em primeiro livro dos Reis, capítulo de número, primeiro livro dos Reis, não, Êxodo capítulo 17, verso 8, se encurralaram por conta dos amalequitas. Os amalequitas se prepararam e falaram: vai acabar com tudo agora, vai se perder. O povo de Israel não tem estratégia de guerra, eles não sabem lutar. É um povo que está saindo do Egito, não tem espada, não tem escudo. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel entra no vale para peleja, Moisés ele sobe o monte e levanta as suas mãos. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que era Moisés com as mãos levantadas. E a Bíblia diz que o povo de Israel tinha vitória. O povo de Israel estava debaixo da vitória, porque as mãos de Israel as mãos de Moisés estavam levantadas. E diz que quando Moisés baixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam. E diz a palavra do Senhor que Josué e U viram aquela situação. Dois homens de Deus ali viram aquela situação, levantaram as mãos de Moisés, porque sabia que o segredo estava nas mãos de Moisés. E diz a palavra do Senhor que no final da tarde a vitória já estava dada, porque as mãos de Moisés estavam levantadas. Então essa é a posição da igreja hoje. Nós temos que estar com as mãos levantadas, porque o nosso Deus está nos ouvindo. O Deus de Ezequias está nos ouvindo, e não tem quem possa impedir o seu agir. Como diz na palavra, Deus fala: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir dele, né? O irmão Bruno escreveu aí, Lucas 1,37, para Deus não há nada impossível. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus de forma nenhuma. Vamos continuar aqui, meus queridos. Página 132. Página 132. Ezequias lhes mostrou todos os tesouros do reino. No capítulo 39, Ezequias ele dá uma mancada. Ele mostra os tesouros para o rei, para um enviado de Nabucodonosor. Ele mostra todos os seus tesouros. Então, meus irmãos, quando ele mostra os tesouros, Isaías vem e fala com ele: o que foi que tu mostrou? Ele disse: eu mostrei tudo que eu tenho, minha riqueza, tudo. Aí ele disse: olha, quando os babilônicos vierem, eles vão tirar tudo, né? E eles não vão vir no teu tempo. Então, a Bíblia diz que Ezequias ele se alegra, porque não era naquele tempo. Amém, irmã Sueli? Vou estar orando pela sua vida, viu? Vou estar orando. No final nós estamos orando por todos os irmãos. Deus abençoe. Então isso está em 2 Reis. 2 Reis capítulo 20, versículo 20 ao 21. O feito glorioso, aí entra o feito glorioso de construir o arqueduto para trazer água para dentro da cidade. E a sua morte então registrada na 2 Reis capítulo 20, versículo 20 e 21. Foi quando ele cria que até hoje funciona dentro de Israel. Até hoje funciona, porque era tipo uma estratégia de guerra, a questão do rei Ezequias que ele fez, porque ele começou a cavar valas por dentro da terra para tanques, né? Numa linguagem assim mais fácil de entender. Ele construiu tanques, ele construiu
como se diz, construiu alguns túneis para que a água passasse e chegasse dentro de Israel. Vinham de todas as localidades. Até hoje isso existe. E era forma tanto de entrar água como saída, porque quem invadisse Israel de frente ou por trás, eles tinham a oportunidade de saírem por esses viadutos, né? Saírem por baixo da terra. Então não tinha como pegar o povo de Israel. Isso foi criado por Ezequias. Isso é um fato histórico que acontece até hoje. Está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20 ao 21. Aí nós vamos descer um pouquinho aqui no livro, queridos, e falar um pouquinho sobre o rei Josias, né? Rei Josias. A história deste rei é tão linda quanto do seu bisavô. Quem era o bisavô de Josias? O bisavô de Josias foi Ezequias. Ezequias era aquele que foi curado. Lembra? Aquele que foi curado lá quando ele vira o rosto, ora a Deus, né? Ora a Deus ali, pede a Deus uma cura. Deus já tinha falado pelo profeta: vai se acabar, Ezequias, junta tuas coisas. Está no capítulo 38 do livro de Isaías. Junta as tuas coisas, tu vai morrer, acabou o teu tempo. Então a Bíblia diz que ele não responde nada do profeta, porque sabia que ali era uma sentença, e ele se vira e chora, e diz: Deus, se lembra do que eu fiz, se lembra do que foi feito através da minha vida. Então quando ele fala: Deus, tu se lembra disso, toda a minha história, tudo que aconteceu comigo. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Isaías que está saindo no pátio. Então Isaías volta e chega para Ezequias e diz: Deus mandou te dizer que ele ouviu as tuas orações, viu as tuas lágrimas, te acrescentará 15 anos de vida e dará vitória contra o exército da Síria. Então Deus deu uma grande vitória ao exército de Ezequias contra os sírios, e também lhe deu saúde, porque o nosso Deus é um Deus de saúde. Talvez você aí esteja precisando de saúde. Deus dá saúde a você, viu? Deus é um Deus que curou Ezequias de uma ferida mortal. Eram os arquedutos, irmão Antônio, arqueduto mesmo, eram as passagens por baixo, era uma fonte de água, era para entrar água para dentro de Israel. Então o Deus que nós servimos, ele é o mesmo, curou Ezequias. Então depois de Ezequias veio Manassés, que era filho de Ezequias, e veio o neto de Ezequias, Amon, que foi 2 reis maus. E depois de Amon veio Josias, né? Veio Josias, meu pastor, o pastor Francisco, forte abraço, viu? Deus abençoe o senhor. Veio o rei Josias, que fez uma reforma dentro, muito bem, o irmão Mateus está mostrando o versículo aí, trazendo um exército maior do que os que foram pegar Eliseu. Muito bem, foi esse exército aí que livrou Ezequias. Então, meus queridos, aqui Josias, ele faz uma reforma dentro de Israel. Josias, ele foi um rei. Se você olhar toda a história dele, existiu uma profecia sobre Josias, que viria Josias, ele viria restaurar o culto de Israel. Ele iria, o profeta, ele fala, que é chamado na Bíblia, conhecido como o profeta novo, que foi enganado pelo profeta velho, né? Mas o profeta, ele profetizou no tempo de Jeroboão, e ele disse: olha, Jeroboão, os teus sacerdotes serão, os ossos deles serão queimados em cima desse altar, que era um altar feito a Baal. E será queimado os ossos dos teus sacerdotes, né? E esse homem que vai vir fazer essa revolução se chama Josias. E a Bíblia diz que Jeroboão, ele vai tocar no profeta. Quando ele toca no profeta, a sua mão, ela fica mirrada, né? Deus automaticamente ali opera na vida de Jeroboão, e ele fica com a mão mirrada, porque Deus fez isso para mostrar a grandeza dele através da vida do profeta. Então ele profetiza Josias. Josias, ele traz o culto. É interessante, meus irmãos, a história dele, que nos tempos de Josias não se lia a palavra do Senhor. Ninguém lia a palavra do Senhor. A palavra de Deus estava perdida. Isso é um fato muito importante, um fato histórico, para nós observarmos. A palavra de Deus estava perdida. Então Josias, ele acha, dentro dos escrombos, ele acha a palavra de Deus. Manda um dos seus homens ali, homens de retaguarda, ali lerem a palavra. Quando eles leem a palavra, que ele entende que estava errado, eles: estamos errados,
Temos que nos converter, porque virá uma grande destruição. Qual era a destruição que ele estava falando? Ele estava falando do cativeiro babilônico, que iria acontecer contra o povo de Israel. Iria acontecer. Eles vão. Então a Bíblia diz que Deus poupou. Deus poupou. Como é que Deus poupou? Como foi esse anúncio? Se você ler, está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 22, versículo do 11 ao 20. Josias, ele manda consultar a profetisa Hulda. Ele manda consultar ela. Quando ele manda consultar, então ela diz, olha, manda dizer ao rei Josias que Deus ouviu a oração dele. Deus está ouvindo, viu? Deus está ouvindo a nossa oração, pastor Francisco. Nós estamos orando pelo nosso Brasil. Deus tem ouvido as nossas orações. Então a Bíblia diz que quando ele olha, quando ela responde para ele, né, que Deus mostrando, né, através da vida da profetisa, que Deus ia usar de misericórdia para com ele. Diz que aquela destruição iria passar o tempo. Então, mais um homem de Deus se posicionando em oração. Ele começa a reinar aos 8 anos de idade, né? Ele começa a reinar. A história desse rei é tão linda. Aí, reparação do templo, ele reparou todo o templo, reconstruiu o templo de novo. Quando tinha 26 anos de idade, arregaçou as mangas e reformou todo o templo. Josias pôde contar com homens fiéis que nem precisavam de dar conta de dinheiro que recebia. Seus homens encontravam no livro da lei entre as ruínas do templo e o levaram ao rei. Quando Safã leu o livro diante do rei, este rasgou as suas vestes pelas coisas que ouviu na lei. Deus é assim, irmãos. Deus é desse jeito. Quando a gente se volta para Deus, quando a gente se volta para a palavra do Senhor, Deus é poderoso para nos ajudar. Não existe calamidade, não existe praga, peste, doença que possa ser maior do que a mão de Deus. Agora o que Deus quer de nós é que nós nos voltamos para a palavra dele, nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós erramos, nós somos falhos, mas só que Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, a Bíblia diz que quando ele se volta, ele ouve a profetisa Hulda, ela fala que o reinado dele seria de paz, de bênção, porque ele observou a palavra do Senhor. A morte de Josias, ele morreu numa guerra, morreu pelas mãos do faraó Neco. Olha só, um homem de Deus, Josias, um homem de Deus, mas não deu ouvido à voz de Deus, que Deus falou que não era para ele ir para a batalha. Ele foi teimoso, ele se confiou que Deus era com ele poderia entrar em qualquer batalha. Ele foi diferente de Davi. Para entrar numa batalha, Davi pedia a Deus se podia ir ou não. Então aí a nossa questão, queridos, temos que saber que Deus é conosco, mas não podemos entrar em todas as batalhas. Temos que entrar naquela que Deus nos direcionar. Quando Deus falar vá, a gente vai. Quando Deus falar não vá, não vá. Foi o problema de Josias, um homem de Deus. E ele ainda é registrado nos escritos de Jeremias, no capítulo 1, no verso 2. Jeremias foi contemporâneo de Josias ainda. Ele foi contemporâneo. Então, meus irmãos, ele deu essa grande mancada aí. No caso aí, Mateus, não foi Safã que teve esse ato de conversão. Quem foi que teve esse ato de conversão foi o rei Josias. Ele rasgou as suas vestes, nós estamos errados. E ele se converteu ali, ele mudou, né, o seu interino. Ele estava agindo pelo seu conhecimento, pelo que ele sabia, mas agora ele começou a agir pela palavra de Deus, né? Então ele foi contemporâneo de Jeremias. Vamos lá mais um pouquinho, irmãos. Aqui, ó, na página 134. A Babilônia se agigantou, os cativeiros da Babilônia. A Babilônia se agigantou e invadiu Israel. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes. Olha, isso aí é muito importante nós sabermos, que Nabucodonosor ele não entrou e conquistou tudo. Não, ele foi por parte. Ele que tem as 3 levas, né? Então ele entrou 3 vezes. Aí aqui no livro está dizendo as 3 vezes. A Babilônia, aí 3 vezes. A primeira vez, a invasão da Babilônia está em 23, 36 ao 47 de 2 Crônicas, né? Aí,
é isso, segundo Crônicas, ocorreu de forma sutil, em que ele fez um acordo para que Joaquim lhe pagasse tributo. As consequências do pecado de Manassés são ainda evidentes. Aí no versículo 24, a segunda invasão ocorreu nos dias de Joaquim, né? Primeiro ele fez um acordo com o rei, né, que ele seria o rei de Israel. Segundo, ele faz um acordo com Joaquim, e certamente essa segunda invasão Nabucodonosor levou a Daniel e Ezequiel, juntamente com todos os príncipes. Era comum aos reis levarem primeiro ao cativeiro a classe política, intelectual de um país, enfraquecendo o governo. Então, a estratégia de guerra de Nabucodonosor funcionava assim, e era normal aos outros também, de levar primeiro os cabeças, levar primeiro aqueles que tinham autoridade sobre os outros. Por quê? Porque tirando esses aí, ficaria fácil dele reinar sobre os outros, porque os outros não teriam força, não teria governo. Então, essa era a estratégia de Nabucodonosor, e assim funcionou, levando em 3 vezes. As 3 investidas contra a cidade ocorreu num período de 14 anos. Então, aquela passagem toda que nós vemos aí, Nabucodonosor invadindo, levando o povo para Babilônia, aconteceu em 14 anos, não foi de um dia para a noite. 14 anos se passaram e ele levando, porque também era distante, tinha tempo, tinha a organização do reino, né, o acolhimento das pessoas que estavam vindo de fora e a organização quando ele chegasse. Então isso levou 14 anos. O relato segundo Crônicas 36, 21 diz: a razão de tal cativeiro, o povo ficaria 70 anos na Babilônia, 1 ano para cada sábado, ou descanso da terra que o povo havia ignorado, não é? Deus quis o descanso da terra. Será que Deus está querendo um descanso da gente também, da terra, nesses últimos dias, né? Todo mundo aí dentro de casa, fechado, né? Será que Deus está querendo um descanso para dar a terra? Deus quis um descanso aqui para Israel, porque estava na lei, né? A lei era o quê? Trabalhava 6 anos e o 7º ano deixava a terra descansar. E eles não deixaram. Então Deus puniu 70 anos de cativeiro por conta dessa questão. Vamos entrar agora, meus queridos, na página 135, primeiro e segundo Crônicas. Uma observação aí para os alunos: é primeiro e segundo Crônicas, não é primeira. Tem muita gente que lê assim, primeira e segunda Crônicas. Não é primeira e segunda, é primeiro e segundo. Por que isso acontece? Porque é livro, então é o livro, vem do artigo o livro, primeiro livro e segundo livro, porque não tem como falar a livro, né? A primeira livro, a segunda livro, não. Primeiro livro. Então, no Novo Testamento, entre nas cartas, nós falamos primeira, segunda, primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, primeiras Pedro, segundas Pedro. Não é a questão do masculino, irmão Bruno. Também, né, a questão do artigo, né? Principalmente é a questão do artigo, porque é o livro, a carta, entendeu? O livro e a carta, por isso se fala dessa forma. Eu vou passar só um minutinho aqui, viu? Vocês me dê 1 minuto aí, para me voltar aqui, que eu vou colocar um carregador no meu celular, porque o meu celular está descarregando. Só 1 minutinho, já volto. Oi. Oi, meu amor. Só 1 minutinho, pessoal. Só 1 minutinho aqui. Pra eu colocar o carregador. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui a aula. Vamos continuar a aula. Foi uma pausazinha só para colocar no carregador aqui. Vou organizar aqui o celular e a gente continua. Viu? Deixa eu... Pronto.
Só um minutinho aí que tá com o carregador aqui, aí a posição não dá muito. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Muito bem. Então no caso, crônicas não se define se é o ou a, e sim o sentido, se é livro ou carta. Amém, Matheus? É isso aí. Então se é livro ou carta, né? No caso é o livro, né? A carta, né? Então é importante aí, como a gente falar assim, é totalmente errado falar primeiras crônicas, né? A gente escuta falar muito isso, né? Primeiras crônicas, segundas crônicas, né? Não é primeiras crônicas, né? Na verdade aí não tem feminino nem masculino, como o irmão Bruno falou. Na verdade é por conta do artigo, né? Do livro, né? Que no caso seria, se fosse, isso aí é uma abreviação. Se fosse para falarmos da maneira correta, seria primeiro livro de crônicas, né? Segundo livro de crônicas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, quando a gente fala primeiro aos Coríntios, primeira Pedro, ou primeira aos Coríntios, primeiras Pedro, primeiro Crônicas, né? Então, há essa questão aí linguística, né? E o português, né? Pra gente aprender um pouquinho, né? Português, eu não sou muito bom de português não, mas aquilo que a gente aprende, a gente guarda e é bênção para a nossa vida. Vamos lá. Aí, página 135. Os livros de crônicas abrangem em sua maioria dos assuntos dos livros de Samuel e Reis. No cânon judaico, era um só livro intitulado Os Eventos dos Tempos Passados. Então, eu já falei isso para vocês, que tanto crônicas, Samuel, primeiro e segundo crônicas, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, era só um livro. Depois foi dividido, né? Foi dividido por Samuel, crônicas, reis, e depois dividiram ainda um do outro para melhor entendimento, né? Para melhor entendimento do aluno. Na tradução Figueiredo conserva-se o título de primeiro e segundo Paralipômenos, né? Significa coisas omitidas ou esquecidas. Então, o livro de primeiro e segundo crônicas, eles completam tanto Samuel, tanto Reis, Samuel e Reis. Eles completam esses livros, né? Então, por isso que era tido como Paralipômenos. Amém, irmã Sueli? Amém. É assim, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo uns com os outros, eu também já falei muito isso. E a gente aprende, né? Glória a Jesus. Eu estou querendo colocar aqui, pessoal, mas tá bom. Pronto, acho que agora vai dar certo. Se cair aí eu coloco de novo, viu? Mas vamos lá. Então, os livros de crônicas, eles foram livros que completaram os outros livros, Reis e Samuel. Amém? Vamos lá, vamos mais adiante. Eu falei a outra vez, mas eu vou falar aqui de novo. Na página 136, primeiro e segunda, né? Crônicas são reconhecidos pelos judeus como um só livro, conforme aparece na nota do texto de Massoréticos, né? Onde tem essa palavra aí, Massoréticos. Ela fala, esses Massoréticos eram um povo que escrevia a Bíblia à mão, eles escreviam à mão. Existia um cuidado muito grande nessa escrita, né? Eles faziam, um escrevia, outro corrigia pelos originais, então tinha o maior cuidado possível para que não saísse nada dos originais. Eles contavam pelas letras, né? Quantas letras tinha, se não fosse assim, eles iam apagar. Então, pessoal... Papai! Oi, vá para lá, vá. Papai! Oi. Aí, aqui, ó, os talmudistas, né? Aqui na página 137, os talmudistas, a Talmud Babilônico. Só um minutinho, pessoal. Tem uma pessoa aqui que tá
tá querendo me ajudar aqui, viu? Deixa ela vir, viu? Ela fica saindo. Tranca Tá. aqui a porta. Então, vamos lá. Os talmudistas babilônicos, Bava Batra, afirma que Esdras escreveu o livro que leva o seu nome e a genealogia das crônicas. E Jache afirma que Esdras escreveu a preservar o Antigo Testamento. No caso, a preservar, irmão Antônio, na escrita, entendeu? Massorética. A palavra massorética vem de quem escreve, manusear, sabe? Vem de manusear, escrever à mão. Essa palavra eram os judeus, né? Provavelmente os escribas. Aí aqui, existe no entanto a teoria de levantar, afirma que Esdras escreveu um livro que leva o seu nome, tanto Esdras como a genealogia de crônicas, né? Aqui muitos os talmudistas, né? Que escreveu a Talmud, né? A Talmud, que é a Talmud babilônica, né? Que é do período da Babilônia. É um livro que fala sobre a história dos babilônicos. Então eles dizem que quem escreveu crônicas foi, muito bem, irmão Antônio, quem escreveu crônicas foi Esdras, e escreveu com auxílio de Ageu, Zacarias e Malaquias, profeta inspirado, enquanto outros acreditam que Esdras e Neemias dividiram a tarefa. Fonte citada por John Gill, expositor, né? Então eles dizem que foi o Esdras que escreveu crônicas, tanto o livro que leva o seu nome. Esdras era um grande escritor, né? Se for ele, não é de se abismar que ele escreveu crônicas, não, de forma nenhuma. Existe, no entanto, a teoria de levantada por Kinshi, de que Esdras não foi o primeiro autor desse livro, mas que os livros de crônicas e os anais dos reis de Judá e de Israel teriam sido escritos antes dele e que ele apenas os revisou e, com a ajuda dos homens da sinagoga, acrescentou as genealogias e os colocou num canon das escrituras, né? Então aí a força de Esdras com a ajuda de outros, né? Ajuda de outros homens. Eles dizem, alguns escritores dizem, com a ajuda de Zacarias, Malaquias e Ageu e outros profetas, e esse aqui diz com os chefes das sinagogas, né? Provavelmente, aí, né, sem sombra de dúvida. Aí vamos mais um pouquinho, que nós estamos antecipando aqui, página 139. Página 139. A maioria dos relatos de crônicas foi acompanhado pelo aluno nos livros anteriores. Era um livro que eu falei, Samuel e Reis, né? Então nós já vimos. No entanto, vale destacar que crônica traz pequenos detalhes e acontecimentos que esclarecem alguns dos assuntos mencionados em 1 Samuel e 2 Samuel e Reis. Alguns episódios mencionados em crônicas que esclarecem os demais mencionados em Reis estão a seguir. O relato dos homens que uniram-se a Davi, a consulta que fez os capitães sobre a possibilidade de trazer a arca para Jerusalém, a designação dos levitas para levarem a arca, o canto de Davi, os preparativos de Davi para a edificação do templo, os turnos de funções dos levitas e sacerdotes. Então todos esses aí completando, né? Completando o que já tinha sido escrito já tinha sido escrito. Vamos adiantar mais um pouco. Vamos adiantar mais um pouco. Aqui, página 141, o decreto de Ciro. Qual foi o decreto de Ciro? O decreto de Ciro foi a libertação do povo da Babilônia para volta para casa. O povo da Babilônia voltando para casa, né? Então, Ciro é um ente muito citado aqui, tanto no Velho Testamento. Nós vemos alguns episódios aqui que a gente vê a grandeza de Deus através de Ciro. Ciro foi profetizado por Isaías, aquela passagem que nós gostamos muito, quando diz assim: eu irei adiante de ti, Isaías 43, a partir de 2.
eu irei adiante de ti, endireitaria os caminhos tortos, quebraria as portas de bronze. Se você olhar no versículo 1 e 2, está falando de Ciro. E falando de Ciro porque ele chama Ciro de ungido. Isaías profetizou 100 anos antes. E Ciro, ele diz, através das escrituras, ele liberta o povo de Israel. É uma coisa extraordinária. Ciro era um homem teoricamente ímpio, porque não era da nação de Israel. Não era da nação de Israel. Mas ele tem essa grandeza aí de libertar o povo de Israel do cativeiro, voltando para Jerusalém, né? Eu separei aqui, aí eu vi aqui também. Ciro foi profetizado por Isaías, século antes da sua existência. Depois da morte de Nabucodonosor, uma série de reis substituíram no trono o Império Babilônico, entre em decadência, tal que profetizado por Abacuque, né? Bem como por Isaías e Jeremias e suas profecias. Babilônia, além de ser a mais bela cidade daquele tempo, era uma fortaleza cercada por grandes muralhas. Historiadores afirmam que sobre eles ficavam os jardins suspensos. Eu dei uma olhadinha sobre isso aí. Os jardins suspensos. Depois vocês dão uma olhada aí no YouTube sobre os jardins suspensos. Deixei ela. O jardim suspenso. Então, o que era esse jardim suspenso? Eles faziam plantações em cima dos castelos, em cima dos muros. Eles faziam as plantações, quando se via de longe, via aquele alvoredo, né, de plantas ali, de árvores, que no mundo antigo foi tida como uma das maravilhas, né, do mundo antigo. Então, meus irmãos, vocês olhem um pouquinho depois sobre isso e vejam como era lindo, né, essa questão da organização da Babilônia. Então, muito bem, o jardim suspenso. Deixa eu só... Vamos pular agora para a página 143. Enquanto você vira a página aí, eu vou acender a lâmpada aqui que está ficando um pouco escuro. Página 143. Pronto, aí para ficar melhor aí a visão, né? Página 143, introdução aos livros de Esdras, Neemias e Esther. Esses livros aqui, pessoal, é de uma forma muito espetacular, uma forma muito forte aqui que eles atuam dentro da Bíblia Sagrada, porque na verdade o livro de Esdras, Neemias e Esther, eles são paralelos aos outros que nós lemos, Crônicas, principalmente Crônicas, né? Principalmente Crônicas, são livros paralelos. Então, muito bem, vamos lá. Esdras e Neemias serão analisados conjuntamente. Então, eles serão livros que são analisados juntos, né? Serão analisados juntos, não serão analisados separados, não, mas juntos. Espera aí que caiu aqui, que está no carregador. São livros que são analisados juntos. Por que eles não podem ser separados? Porque aconteceram no mesmo tempo, com pessoas que estão no mesmo tempo, e também com pessoas que fizeram parte da mesma história. Qual a história? O retorno do povo de Israel para a Babilônia. O retorno do povo de Israel para a Babilônia. Então, e a construção do templo e a construção dos muros. Então eles são analisados juntos, né? E também tem aqui, ó, na Vulgata Latina, em versões arábicas, esse livro é chamado de primeiro livro de Esdras. O livro de Neemias na Vulgata Latina, ele é chamado de primeiro livro de Esdras. E o livro de Esdras enquanto o livro de Neemias é reconhecido como o segundo, né? Então eles dão a mesma finalidade para os dois livros, primeiro e segundo. Neemias e Esdras, né? Esdras e Neemias, né? Aí eita, irmã, aí a gente não pode entrar. Aí a irmã quer que eu entre aqui em Cantares, não tem como eu entrar, viu? Porque o assunto aqui é livros históricos, mas eu posso falar para a senhora no privado, viu? Sobre 1 e o versículo 2, eu posso falar no privado. Porque aqui nós estamos falando sobre, entrando agora no livro de Esdras, Neemias e Esther. Se tiver alguma pergunta sobre esses três livros aí,
irmã Sueli Lacerda, eu posso responder para a senhora, tá certo? Mas de Cantares não, porque vai fugir aqui do cronograma e a gente aqui está correndo aqui para falar esse livro, porque os irmãos daqui a pouquinho vão ter uma prova, de 7 horas vão ter uma prova, tá certo? Mas eu respondo para a senhora, me lembro lá no privado, eu respondo para a senhora e explico lá. Vamos lá. Os judeus, no entanto, veem Esdras e Neemias como se fosse um só livro. Para os judeus é como se fosse um só livro. Obrigado pela compreensão, irmã Sueli. Não há dúvida de que Esdras, segundo parágrafo aí, não há dúvida que Esdras era sacerdote, porque era filho de Seraías, do sumo sacerdote que foi morto por Nabucodonosor. Era o irmão mais jovem de Josadaque, que substituiu seu pai como sumo sacerdote, o tio de Jesua ou Josué, que o sucedeu. Esdras era escriba versátil, né? Escriba versado. Quando você vai estudar sobre Esdras, você vê a potência que tinha esse homem, né? De escritor, né? Escritor da palavra de Deus, da revisão dos originais, né? Então ele tinha uma autoridade muito grande, né? Em questões de escritas, né? E ele como sacerdote também. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Na página 144, parágrafo 2. Página 144, parágrafo 2. Citam como exemplo os últimos textos de Crônicas e os primeiros de Esdras. Também é comum nesses 3 livros a predileção por listas, relatos de festas religiosas, genealogias e expressões de líderes de famílias, a casa de Deus, e a surpreendente lista dos levitas e funcionários do templo. As palavras traduzidas por cantor, porteiro e servidor no templo, são usadas quase que exclusivamente nesses livros. Então, mostrando aqui como Esdras, ele falava nos livros praticamente a mesma coisa, né? Ele repetia algumas coisas e mostrava da mesma forma que mostrava em um, ele mostrava no outro também. Isso aqui é para mostrar para o leitor, mostrar para o leitor, mostrar para o estudante que foi ele que compilou todos esses livros, né? Vamos passar aqui mais um pouquinho para a página 146, página 146, na letra F aí. Quando o povo entrou em suas casas apaineladas, aqui em Ageu. Quando você olha para o livro de Ageu, você vê em Ageu uma tristeza do povo e uma luta de Ageu contra o povo. Tanto que aquela profecia que a gente escuta assim, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, era porque o povo, eles estavam tristes ali. Eles lembravam da glória de Israel, do templo de Israel, que foram feitos outrora, que de maior glória, de maior riqueza. Então eles veem agora o novo templo formado por pouco dinheiro, pouca condição, porque o povo que estava de Israel, que tinha ficado em Israel, era o povo mais pobre, e o que estava voltando também não tinha nada, que estava saindo da Babilônia, estava cativo 70 anos, então tinha que reconstruir tudo. Então, quando tinha que reconstruir tudo, eles não tinham condições, né? Então Deus usa o profeta Ageu e diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor do Exército, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, né? Então, eles moravam em casas apaineladas, né? Casa de palha, irmã Ângela aí, né, assistindo, né? Amém. Casa de palha, abre a Bíblia aí, viu, Ângela? Aí vamos para a letra G. Os nomes dos reis mencionados são os nomes próprios, enquanto conforme são nomes próprios, enquanto conforme Thierry Hilson, o professor Sayce, a Enciclopédia Britânica de Century, os nomes dos séculos, 3 dos nomes são dinastias. Observa aí essa questão. Isabela aqui ajudando, né? 3 dos nomes são dinastia. Quais nomes são dinastias aí? Como eram Faraó, Abimeleque, Cessar, Chá, Sultão, Assuero, que significa
rei venerável, Artaxerxes, o grande rei, e Dário, o mantenedor. Se esses nomes forem tratados como nomes individuais, não haverá lugar para eles na história, porque a história desses homens são grandes, né? São grandes, então, na verdade, eles eram títulos. Eu citei até como hoje, né? Que acontece ainda hoje, os papas, né? Que papa não tem nome. Por exemplo, o papa de hoje, Francisco, né? Que eu não lembro o nome dele, como é que é. Alguém lembra aí, por favor? Francisco alguma coisa, né? Papa Francisco, né? Esse não é um nome, isso é um título, né? Então, muito bem, gente. Então, o Papa Francisco aí, esse é um título, como desses homens também que nós vemos aqui, Artaxerxes, o grande rei, Assuero, né? Está lá em Esté, todos esses são Dário, também todos eles são títulos, porque a história deles foram muito grande. Então não tinha como eles atravessar tantos reinados, tantos tempos, se a história deles não fosse, se não fosse título, né? Então no caso aí passa de rei para rei. Vamos lá, continuando aí o nosso livro, estamos perto de acabar. Na página 148, as reformas de Esdras, no capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Esdras, você pode acompanhar aí. Qual foi a reforma de Esdras que Esdras fez? A separação para purificação e conservação do povo. Foi diferente do povo de Israel. Diferente do povo de Israel. Qual foi a diferença? O povo de Israel não se separou, o povo de Judá se separou, então se conservou. Então, Esdras foi essa pessoa que fez essa separação. Você olha no capítulo 9 e no capítulo 10, e você vê Esdras chamando todo o povo e fazendo uma separação do povo. Eles deixaram, abandonaram as mulheres, né, cananeias, as mulheres lá da Babilônia, eles deixaram todas lá, seus filhos, e se separaram para fazer um povo só para Deus. Isso está escrito também em Neemias 8:1. Amém, meus queridos? Vamos pular aqui. Livro de Esté. O livro de Esté leva o nome da personagem principal, que era a rainha Esté, né? Talvez por ser esposa de Assuero, rei, né? Talvez por a intervenção que ela fez ali junto com Mardoqueu, mas alguns dos escritores, Clemente de Alexandria, é um dos pais da igreja, né? Da igreja medieval, ele considerava o livro não como o livro de Esté, mas o livro de Mordecai. Mardoqueu é grego, Mordecai é hebraico. Então ele considerava o livro de Mordecai, não considerava o livro de Esté. E nas cópias hebraicas era conhecido como Megillat Esther, quer dizer, o volume de Esté, ou apenas só como Megillat, o volume. Os talmudistas afirmam que deveria ter sido escrito pelos grandes líderes da sinagoga e compilado por Esdras. Aben Esdras é de opinião que teria sido escrito por Mordecai, né? Por Mardoqueu. Ele diz porque eles olhavam tanto a questão dos fatos ali, dos fatos. Eu coloquei aqui no finalzinho aqui desse contexto, logo, livro de inglês. Acredita-se que o livro de Daniel, Esdras e Neemias teria sido escrito pelas mãos do mesmo historiador, logo depois da época de Judas Marcabeus, né? Amém. O nome Judas, a irmã aí, os irmãos, como eu estou com nome Judas, o significado do nome Amã, Esté e Mordecai, né? Amã, eu já procurei o significado desse nome, irmã, Amã, e eu não encontrei, porque Amã não era um nome hebraico, né? Que Amã aí, mas a história de Amã é baseada no quê? Num golpe. Ele queria dar um golpe contra Mardoqueu e matar todos os judeus. Ele representa ali o anticristo, né? Esté e Mordecai. Eu digo ainda para a senhora, viu? Daqui a pouquinho para a senhora. Esté e Mordecai. O significado do nome. Alguém que está aí com o seu celular, olha para mim, por favor. Irmão Bruno, olha aí o significado do nome Esté
e Mordecai para mim, por favor, e coloca aí. Eu já tinha anotado aí em algum canto, mas eu não estou com eles aqui. Para mandar rápido aí para a irmã ver. E se achar Amã também, seria bom, viu? Amém. Mas vamos dar, irmã Sueli. Aqui tem muita aluna aqui, todo mundo com a internet aí na mão, isso aí fica moleza pra gente. Vamos lá. Então, a história do livro de Esther, ela é baseada em duas pessoas, Mordecai e Esther, assim como leva o nome do livro, e a intercessão do rei Assuero. A questão aqui é o povo de Israel que ia ser acabado, que ia ser exterminado, né? Existia um dito que iria acabar. Esse livro aqui, aqui embaixo tem dizendo, cristãos judeus não tem dúvida de que se trata de um livro canônico, né? Um livro de inspiração. Aí, o irmão Bruno está colocando aí, Esther significa estrela secreta ou aquela que brilha. Amém, irmã Sueli? Então, o povo de Deus seria exterminado, seria acabado. Esse livro aqui, ele tipifica no período onde o anticristo enquadrará Israel, para dissipar Israel, para acabar com Israel. Então ele tipifica, e aqui Mordecai, ele tipifica ele tipifica a igreja junto com Esther, tipifica a igreja junto com Esther intercedendo, e Assuero representa Cristo, que esmagará a cabeça da serpente naquele dia. Então, meus irmãos, aqui a importância desse livro, né? Ele tem uma importância significativa, tipológica, escatológica, né? Tipológica, escatológica. O irmão Mateus colocou aí, Amã de origem persa, grandioso, né? Significa grandioso. Então, esse livro, ele tem essa importância aí. Ele mostra o livramento que foi dado. O livramento que foi dado através da vida desses homens, né? Através da vida de Mardoqueu e através da vida de Esther, porque todo Israel seria acabado. Isso sempre foi um plano do diabo, acabar com o povo de Deus. Sempre foi um plano. Você vai ver também Antíoco Epifânio, ele quis acabar com o povo de Israel. Você vai ver dentro... Caiu um pouquinho aqui, pessoal, mas está voltando, né? Amém. Que tocou aqui. Então você vê também o povo sempre querendo acabar com o povo de Israel. Você vê os 10 generais, os 10 imperadores no Novo Testamento, eles querendo acabar com a igreja. Sempre o diabo tem essa estratégia, a estratégia dele é a mesma, acabar com o povo de Deus. E lá depois, no final dos tempos, ele vai querer acabar com Israel, dissipar Israel, para acabar com o povo de Deus, que é conhecido como a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, que será para acabar com o povo de Deus. É na hora que Cristo entra, como aqui no reinado de Esther. Amém, Miquel? Mestre não, eu estou me esforçando aqui, viu? Então, no reinado de Esther, ele queria acabar, mas na hora, no último momento, a Bíblia diz que Assuero, ele entra em cena, e quem vai para a forca é Amã. Eita, Jesus. Está caindo aqui, pessoal. Muito bem. Quem entra na forca é Amã. Acho que aqui vai dar agora. Espera aí. Pronto. Amém, Diogo. Quem entra na forma é Amã. Quem entra na forca é Amã. E Mardoqueu é livre, né? Junto com o povo de Israel, através da rainha Esther, né? Então, isso aí acontecerá. Essas são cenas dos próximos capítulos, né? Amém, irmã Sueli. Quem sabe um dia a gente não estuda aí, né? Aqui nós fazemos esse curso, um curso teológico, para todo sábado nós damos essa aula, né? Nós estamos agora nos livros históricos, né? É por isso que a gente está falando no livro de Esther. Lembrando aí, vou dar uma informação aí para vocês que estão chegando agora e que não participam do curso, é uma questão interessante. Os livros históricos, eles vão de Juízes, de Josué até o livro de Esther, são os livros históricos. Josué
até Esté. São eles: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, aí Esdras, Neemias e Esté. São esses 13 livros, né? 13 livros do Velho Testamento, que vai de Josué até Esté, são os livros históricos. Os 5 primeiros livros, Pentateuco. Depois dos históricos, vem os livros, você pode anotar aí, viu? Você que não é do curso, não é acostumado a ouvir isso. Depois do Pentateuco vem históricos, depois dos históricos vem os poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí depois vem profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas menores, que são 12, os 12 menores lá, que vai de Oséias até Malaquias. Assim é a divisão bíblica, amém, irmã? A divisão bíblica do Velho Testamento. Não é dividida de uma forma cronológica, ou melhor dizer, dividida, por exemplo, passou o tempo de Ezequias, não é dessa forma, né? É uma forma que ela junta por tema, Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Aí entra o Novo Testamento, Evangelhos, aí livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Aí depois entra as cartas paulinas, né? Que é do livro de Romanos até Filemon. Aí depois vem Hebreus, que ninguém sabe qual é o seu escritor. Depois vem as cartas de Tiago, aí Pedro, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, aí 1ª, 2ª e 3ª João, depois Judas e Apocalipse de João. São as cartas, né, no Novo Testamento. Então, muito bem, vamos lá. Aqui tem uma coisa interessante que eu passar para vocês aqui no início aqui, que fala sobre Judas Marcabeus. Judas Marcabeus, ele é... Só um minutinho para fechar a porta aqui. Amém, pessoal. Judas Marcabeus, depois vocês pesquisem sobre ele. Ele não é aquele Judas do Novo Testamento, não, que a gente fala, nem Judas, irmão de Jesus, o que escreveu a carta, nem Judas Iscariote. Não, ele é o Judas que fez uma revolução. Não, irmã, não começou hoje não. Isso aqui é uma aula que a gente está dando continuidade no livro por conta dessa questão aí do vírus, né, que não pode ter aglomeração de pessoas. Aí nós estamos fazendo à distância, né? Estamos dando continuidade ao livro, tá certo? Muito bem. Então, Judas Marcabeus, quem foi Judas Marcabeus? Foi um homem que revolucionou na época. Judas Marcabeus, a palavra Marcabeus significa martelo. Então foram denominados eles e seus irmãos, porque eles se levantaram contra o reinado do imperador Antíoco Epifânio. Por que eles entraram contra ele? Porque amém, Jeremias? Por quê? Porque eles queriam mudar a cultura, do povo de Israel. Eles dominavam sobre Israel. Antíoco Epifânio, ele dominava sobre Israel. Então ele quis mudar o templo. Vocês depois estudam sobre esse homem também, esse imperador, Antíoco Epifânio. Ele foi um rei muito mau, um homem muito mau, que dominava também sobre Israel. Ele quis mudar o culto, ele quis mudar a adoração de Israel. E o que ele fez? Ele, no templo de Israel, era sacrificado o cordeiro, né, como um animal puro, limpo. Então ele quis sacrificar ele colocou os sacerdotes dele para sacrificar um porco no altar de Israel. Então o que aconteceu? Esse homem, ele foi um dos homens que teve a vida mais curta, teve a vida bem curta. Por quê? Porque ele era contra a vontade de Deus, e ele morreu de câncer com 56 anos. Morreu ele de câncer, né? E os judeus tinham como se fosse um castigo de Deus contra ele. Por quê? Porque ele profanou
o altar de Deus. Então, quando ele profana Deus, ele assume a responsabilidade aí, do mesmo jeito como assume hoje também, né? Deus assume essa responsabilidade. Queira alguém profanar o altar de Deus, que ele vai tomar conta da situação. Então, Judas Macabeus, ele faz uma revolta contra ele, porque ele não aceitou a doutrina helenista, né? Fizeram os helênicos, ele tinha essa doutrina, que era uma forma de adoração totalmente diferente do judaísmo. Então ele não aceita, e aonde há a reforma dos Macabeus, né? Judas Macabeus, que era filho de um sacerdote de Israel, o ano por volta de 160 a.C. Então é aí onde começam as sinagogas, onde eles abrem as sinagogas por toda parte, para que a cultura de Israel, o povo de Israel, as leis de Israel comecem a todos os sábados ser lidas e ensinadas pela nação de Israel. Aí existe também aqui, ó, esta datação não é aceita por vários comentaristas que afirmam que os acontecimentos se deram uns 15 anos da saída de Esdras para Jerusalém, quando aconteceu o primeiro Purim. Quando aconteceu o primeiro Purim? O que era isso, Purim? Quando aconteceu o primeiro Purim? Aconteceu, o Purim era uma festa. Não confunda o Purim com o Tumim e o Urim. Tumim e Urim eram duas pedras que ficavam no peito do sacerdote, que ali eles consultavam ao Senhor. Purim, Tumim e Urim. Tumim e Urim. E o Purim era uma festa de Israel, que é festa do livramento. Que festa foi essa? Foi uma festa estabelecida, por conta do livramento de Israel. Quando Esté intervém ali o povo de Israel, ele sai da linha de frente, da linha de morte, da mão de Amã, e ele agora é livre. Então, a festa de Purim, P-U-R-I-M, Purim, a festa de Purim, por conta do livramento de Israel. Era uma festa de agradecimento a Deus, porque todo Israel ia ser exterminado e agora estava livre. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui. Estou terminando já, viu, os irmãos, os alunos aí. Muito bem, a informação do irmão Antônio aí. Judas Macabeu promoveu a purificação do templo e a restauração do culto ao Senhor. Foi isso mesmo. Ele restabeleceu, teve uma grande importância na história, Judas Macabeus, né? Aí, aqui na página 150, o estudante pode comprovar que em momento algum a palavra do Senhor ou Jeová apareceu no texto de Esté. Mas no hebraico o nome Jeová aparece na forma de acróstico em várias ocasiões. Olha só, o livro de Esté é o único livro que não tem a palavra Deus, o nome Deus. Mas a gente vê numa forma de acróstico, né? Deus se manifestando de uma forma tremenda para livrar o seu povo, né? De uma forma tremenda para livrar o seu povo. Então, o livro de Esté é o único livro da Bíblia. O único livro da Bíblia que não leva o nome Deus nele. Não tem o nome Deus. Mas a gente vê Deus, né, livrando o povo de Israel e fazendo algo extraordinário para com o povo de Israel. Livrando o seu povo da exterminação. Porque Deus não precisa ter o nome dele para ele operar. Vocês concordam comigo? Deus não precisa ter o nome dele para ele operar. E muitas das vezes Deus trabalha de uma forma bem secreta para manifestar a sua glória. E Deus é um Deus de mistério. Lá em Isaías 45:15 diz assim, só um minutinho, irmã Débora, que eu já respondo. Isaías 45 diz assim, 45:15, tu és o Deus que te ocultas. Tu és Deus que te oculta. Então Deus é um Deus de mistério. Deus é um Deus de mistério. Se Deus fosse um Deus que ele se revelasse para tudo e para todos, todo mundo conhecia e servia a Deus. Deus é um Deus de mistério. A irmã Débora está perguntando se esta festa de Purim era a festa da rainha Esté. Festa da rainha Esté. Era sim, irmã. Uma festa da rainha Esté, uma festa de Mardoqueu, uma festa de todo o povo daquela época. Que eles fizeram uma festa de
uma festa de agradecimento pelo livramento que Deus deu ao seu povo. Deus já livrou você? Então faça festa de purim na sua vida, viu? Agradeça a Deus, uma festa de agradecimento, de livramento. Irmão Jeremias, pastor, Deus abençoe sempre sua vida. Ele, muita sabedoria seja sempre esse verdadeiro homem de Deus. Obrigado, Jeremias. Deus te abençoe, te guarde e te dê graça também, viu? Um forte abraço. Então, meus queridos, o nome de Deus não era levado no livro de Esther, mas Deus operou de uma forma extraordinária, não é? De uma forma extraordinária, e foi o próprio Deus que manifestou a sua glória através dos seus filhos lá para o povo de Israel, através de duas pessoas. Mardoqueu, ele era o tio de Esther. Então, através de Mardoqueu e através de Esther, toda a nação foram livres, tiveram um grande livramento. Então, Deus é fiel, não precisa de muita coisa. Deus, ele opera através da vida de quem ele quer. Através da vida do grande, Davi, operou de uma forma tremenda. Operou da forma na vida do pequeno Mardoqueu. Mardoqueu só tinha porta para ele, só tinha porta, e ele se vestia de pano de saco ali e servia a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Ficamos por aqui com livros históricos, né? A última lição dos livros históricos. O nosso curso de teologia continua. Nós fazemos o curso por essa instituição aqui, ó. Essa instituição, deixa eu ver se dá para ver aqui bem direitinho, tá vendo? Ó, aqui, ó, CETADB, né? CETADB é aqui embaixo, livros históricos. Nós fazemos esse curso, é um curso muito bom. Esse curso você não paga nada pela inscrição, não paga nada pela sua participação no curso, mas é um curso que você paga apenas um livro. Cada um livro desse aqui, cada um livro são R$38. Nós estudamos mais ou menos 1 mês e meio com cada um desses livros. Tem um conteúdo muito profundo, como vocês viram aqui nessa aula, e qualquer uma das pessoas podem participar, podem aprender, estudar e ter um bom conhecimento da palavra do Senhor. Se vocês quiserem participar conosco, nós já temos a partir desse mês agora nós já temos mais de 70 alunos desse curso, né? É um curso muito bom para todos quem trabalha em qualquer departamento da igreja ou não trabalha, para conhecimento próprio. É um curso muito bom. Eu já fiz ele uma vez, agora sou professor e coordenador do curso na cidade de Queimadas, aqui em região, aonde o nosso pastor, pastor Francisco Marques Monteiro, nosso pastor, que nos dá todo aparato aqui para nós fazermos esse curso. Temos aula aqui no Ligeiro, sábado à tarde, 3 às 5 da tarde. Temos aula em Queimadas de 8 às 10 da manhã. Em Queimadas também de 7 às 9 da noite na segunda-feira. E estamos abrindo uma nova turma na igreja da Malhada Grande, sítio Malhada Grande, e que é uma bênção. O curso vai ficar lá na quarta-feira com o nosso irmão presbítero Adson. Mateus está perguntando se a prova é hoje. A prova é hoje, Mateus, lá em Queimadas, que a daqui já foi feita já. Aqui em Queimadas, aqui no Ligeiro já foi feita. Então vai ser lá em Queimadas, hoje, 7h30 da noite, às 19h30. Nosso irmão presbítero João Alves está aplicando a prova lá, junto com os irmãos. Meus queridos, Deus os abençoe. Obrigado por ter ficado comigo até esse exato momento. É um assunto bem extenso. Vimos aqui 2 Reis, vimos 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, 6 livros aqui, não é? Então é muito livro para a gente comentar, para a gente falar, é muita coisa, mas graças a Deus tivemos o máximo de aproveito, né, da aula. O irmão Alves vai estar passando com os irmãos e olhando aí as questões aí, refrisando de novo, né, fazendo algum comentário, respondendo aos irmãos. Então será uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, a pedido do nosso irmão presbítero João Alves, venham comunicar aos irmãos que a prova será aplicada na próxima terça-feira às 7 horas, para que todos os irmãos possam comparecer. Quem leu o aviso coloque, viu? Amém, pastor? Deus continue abençoando através desse estudo, pois dias difíceis virão e temos que nos fortalecer. Eu já estive aí,
na cidade maravilhosa. Amém, irmã Sueli? Estou com saudade da senhora, viu? A senhora é a Sueli que vinha na nossa igreja, é? Se for a irmã Sueli que vem na nossa igreja, eu acredito que conheço, né? Eu não sei se é mesmo, porque não está mostrando a sua foto. Amém, nosso irmão de Assembleia de Deus de Campinote. Um abraço, que Deus abençoe. Nosso pastor ali em Campinote, da Assembleia de Deus de Campinote, um forte abraço. Ficamos por aqui, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Quero orar por você, por sua família. Estamos orando constantemente pelo Brasil. Esse momento vai passar. Você teve a oportunidade de ter um pouquinho da aula aí, e tem a oportunidade também de participar desse curso. É um curso bem acessível. Participe conosco e será uma bênção. Vamos fazer uma oração. Vou fazer uma oração por todos vocês que estão nos ouvindo nessa hora, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os que estão me ouvindo aqui, Senhor, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos. Eu sei que o Senhor é Deus sobre suas vidas, e eu peço, Senhor, nessa hora, estenda as tuas mãos, Senhor, estenda as tuas mãos e chegue sobre a vida de todos os que estão aqui, Senhor, repreendendo o mal, lhes dando vitória, quebrando o arco do adversário, Senhor, lhes dando saúde, lhes dando paz, lhes dando graça, Senhor, sobre a vida de todos os que estão aqui, Senhor. Eu repreendo todo o mal e declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Abençoe a todos e os dê vitória. Senhor, eu te peço pelo nosso Brasil, derrame uma bênção, Senhor, sobrenatural sobre o nosso Brasil, e nos dê da tua graça. E todos, Senhor, que estão agora me ouvindo, Senhor, aqueles que creem, que precisam de um milagre, que seja feito agora, em um nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe. Amém, amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço para todos os irmãos aí que nos acompanharam. Glória a Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Em nome de Jesus, ficamos por aqui.